Olá, bem-vindos ao curso de licenciatura da Univesp. Chegamos à aula 19 da semana 5. Essa é a terceira aula dessa semana para a disciplina de Didática para Ciências e Química, na qual nós estamos discutindo a natureza da química, dessa ciência, da organização desse conhecimento e as suas implicações para o ensino. Na aula anterior, nós começamos a discutir alguns aspectos relacionados à dificuldade que os alunos têm em relação a aprender essa disciplina na escola. Muitas dessas dificuldades estão relacionadas à própria natureza dessa disciplina, ou seja, o seu alto grau de abstração, a sua grande quantidade de conceitos e modelos para se entender e a necessidade de transitar entre diferentes dimensões, tanto as questões sensoriais quanto levar em consideração as abstrações e os modelos. E isso, como já foi dito anteriormente, não é nada trivial. Então, se isso não for trabalhado na sala de aula e for continuado essa perspectiva de apresenta um modelo, incorpora esse modelo e reproduz, dificilmente ele vai conseguir ter condições de pensar outras possibilidades. Ele vai continuar reproduzindo, memorizando, decorando para resolver exercícios. E dificilmente ele vai conseguir fazer uma extrapolação para resolver problemas nessas situações. Então, para iniciar a discussão na aula de hoje, a gente vai trazer uma citação dos autores, o Juan Ignacio Pozo e o Miguel Ángel Crespo, que são os autores do livro que é a base dessa disciplina. E aí, o que eles trazem para essa discussão é a necessidade de diferentes enfoques para o ensino. Ou seja, o que ele está trazendo na discussão é a importância de uma abordagem construtivista, de romper com esse ensino tradicional de repetição e quando se tem atuidades práticas experimentais, é meramente uma demonstração para comprovar os conteúdos conceituais teóricos que foram trabalhados inicialmente. É uma visão de ciência, é uma visão de ciência limitada, é uma visão de ciência que é denominada positivista. E é apenas uma das possibilidades. Mas quando a gente pensa em uma outra abordagem, um outro enfoque de ensino nessa perspectiva construtivista, a gente já não está mais dentro dessa visão que o conhecimento está determinado, está acabado. O conhecimento científico, assim como a ciência, ele se dá de modo processual, histórico, ele está em progresso. E por estar em progresso e por estar acontecendo, é passível de modificações, de questionamentos, de interpelações e de possibilidade com que esse aluno possa também reconstruir isso. Então, o que é posto e enfatizado pelos autores, que a gente gostaria de destacar, é que a aquisição desse conhecimento científico, ela vai exigir uma mudança profunda nas estruturas conceituais e de estratégias. Como a gente já tinha dito, não basta apenas uma mudança de atitude, de interesse pela ciência, de motivação pela ciência, mas fundamentalmente no caso da química, vai precisar de uma mudança de lógica conceitual, de como ele articula e como ele organiza esse conhecimento. Ou seja, geralmente elas são utilizadas na vida cotidiana e que a mudança, longe de ser linear e automática, ela vai ser um produto laborioso. Então, não é fácil aprender ciência, não é a coisa mais simples, mas é possível, desde que tenha uma clareza de meta para onde se almeja chegar e com isso ele consiga romper com essas visões limitadas. Em outras palavras, parece que a aquisição do conhecimento científico, longe de ser um produto espontâneo e natural da nossa interação com o mundo dos objetos, é uma laboriosa construção social, ou melhor ainda, uma reconstrução que somente poderá ser alcançada por meio de um ensino eficaz que saiba enfrentar as dificuldades desse aprendizado. Ou seja, o que os autores estão chamando a atenção é que essa perspectiva ou este enfoque de ensino numa visão construtivista não consegue dialogar com essa visão positivista de ciência já determinada e já finalizada. Ou seja, é necessário uma mudança de postura. Uma mudança de postura em termos de atitude, uma mudança de postura em termos de procedimentos,
de não se restringir apenas a técnicas, mas agora pensar em estratégias, em outras possibilidades, sempre pensando em problemas e situações abertas, mas mais do que isso, uma reestruturação, uma reorganização dos conceitos, da ordem com que esses conceitos aparecem, da maneira com que esses conceitos vão ser introduzidos. Muitas vezes, na sala de aula, vários desses conceitos, quando eles são introduzidos, não se leva a nenhuma perspectiva anterior, nenhum conhecimento que o aluno pode trazer da sua vida cotidiana, mesmo que seja conhecimento de senso comum, para se buscar uma articulação entre o senso comum e o conhecimento científico, numa perspectiva de adequação de utilização de um ou de outro em função do contexto. Mas, além dessas questões, é uma mudança nessa organização conceitual, ou seja, não dá para ensinar todos esses conceitos. Alguns desses conceitos a gente vai precisar, vamos dizer, deixar de fora, mas alguns desses conceitos, eles são estruturantes, eles são fundamentais para que a gente possa trabalhar e ter uma construção, vamos dizer, que faça sentido para esses alunos. Vamos dar uma olhada aqui na próxima tela, onde também é trazido, dentro dos enfoques de ensino, uma outra possibilidade de se pensar, que agora, além dessa questão construtivista, a gente está valorizando uma abordagem mais sociocultural, socio-interacionista, né? Onde esses significados ou esses sentidos, eles vão ser construídos no plano social da sala de aula, ou seja, vão ser construídos nos momentos de interação e discussão entre esses sujeitos, entre os pares e esse conhecimento, porque isso não é uma relação direta, como lá naquela outra visão tradicional e mais arcaica da ciência, onde isso está posto e basta ser extraído. Aqui não, isso precisa ser construído. Então, dentro dessa visão que um expoente para essa abordagem vocês já estudaram nas disciplinas no início do curso de Psicologia do Desenvolvimento, dentro dessa perspectiva sociocultural, os conceitos trazidos pelo Vygotsky de zona do desenvolvimento proximal, que pode-se pensar que essa educação ela pode ser desenvolvida e explorada nessa zona do desenvolvimento proximal, ou seja, para algumas situações e algumas atividades, esse aluno ele ainda não consegue realizá-la sozinho. Ele precisa de um apoio de um par mais habilitado, de alguém que domine esse conceito, essa técnica ou essas ações. E aí, uma vez sendo suportado e sendo auxiliado por esse par mais habilitado, ele passa a realizar conjuntamente até o momento que ele comece a realizar isso mais independentemente. E quando os autores colocam essa discussão, eles pensam que o ambiente da sala de aula seria exatamente um ambiente propício para isso. Ou seja, dificilmente esse aluno conseguiria, por si só, no dia a dia, construir essas relações. Mas, em situações de sala de aula, com o auxílio e a possibilidade de discussão com os pares e auxílio do professor, talvez ele possa construir colaborativamente até o ponto que ele passe a desenvolver isso independentemente. E ainda que na medida do possível, esses conhecimentos eles vão apresentar outras possibilidades que ele possa extrapolar para outros contextos e outras situações diferentes daquelas ou daqueles exemplos ou daquelas demonstrações nas quais aqueles conceitos foram apresentados e foram trabalhados. Aqui seria uma tentativa de sistematização de alguns exemplos de sequência de atividades que a gente poderia fazer na sala de aula para tentar mudar um pouco essa organização ou desenvolvimento dessas aulas, como em geral elas acontecem. Então ele vai chamar a atenção para um primeiro aspecto, que ele vai chamar de atenção, exatamente. Ou seja, no início da aula, começar por anunciar à classe a hora que começa, que hora que está discutindo, porque as pessoas não estão condicionadas a ficarem em silêncio e elas estão com outras questões, outros problemas. Então, essa chamada de atenção é quase que trazer o foco, né, para aquela atividade que vai ser iniciada. E, obviamente, informar qual é o objetivo, quais são as metas, para onde se almeja chegar naquela aula ou naquela sequência de aulas, que ele vai chamar de expectativas, ou seja, criar expectativas positivas para mostrar o direcionamento e o caminho para o qual
o aluno e a aula deve ser conduzida para que ele consiga chegar numa conceituação, numa definição disso. Um outro momento de organização dessa sequência de atividade que o autor destaca, que ele chama de recuperação, que seria pedir à classe que lembre as regras e conceitos subordinados. Quer dizer o quê? Que para trabalhar determinados conteúdos, alguns conteúdos eles vão ser considerados como requisitos, como prévios, como necessários para dar continuidade. Então, esse momento de recuperação é aquele momento que você vai tentar trazer à tona esses conceitos e esses conteúdos para que a construção dos novos conceitos se relacione com esse e consiga construir uma narrativa ao longo do tempo, durante o decorrer da aula. Outros aspectos e outros momentos que ele vai chamar a atenção, que ele vai chamar de percepção seletiva, ou seja, vai ser apresentado no decorrer dessas aulas alguns exemplos novos desse conceito ou regra, ou seja, apesar de ter trabalhado, desenvolvido e mostrado aquele conceito em um determinado contexto, uma determinada situação, o professor começa a introduzir, por isso que é uma percepção seletiva, aonde isso pode ser aplicado, em que outra situação isso pode ser apresentado, de que maneira ajustes serão necessários para se extrapolar para outros contextos e outras situações. Um outro momento seria a codificação semântica, oferecer chaves de leitura para aquilo que está sendo trabalhado, para que ele lembre dessa informação, ou seja, é uma quantidade muito grande de informações. Num primeiro momento é muito difícil ele assimilar tudo isso. Então, no decorrer das aulas, quando o professor vai oferecendo essas chaves de leitura, para que ele lembre, que em alguns momentos as pessoas vão chamar de dicas, para que ele continue e não estacione e não sofra um processo de estagnação. E, subsequentemente, um momento de recuperação e resposta, no qual ele vai pedir para os alunos aplicar esses conceitos a novas situações, ou seja, vai criar outros problemas, outros desafios, para que eles possam tentar aplicar e ver a viabilidade ou não no outro contexto. Talvez, num primeiro momento, apareça uma dificuldade, mas, de novo, pensando no apoio do professor, com algumas indicações e algumas chaves, ele pode começar a vislumbrar essa possibilidade, mesmo com este apoio. Além disso, tem a questão do reforço, ou seja, vai confirmar a exatidão das respostas dos estudantes, porque dentro dessa perspectiva, onde a manifestação, a voz, a opinião dos estudantes são consideradas, eventualmente, muitas delas podem não ser pertinentes à situação que está sendo desenvolvida. Então, quando ele apresenta uma discussão dessa e há um reforço positivo, confirmando que está correto, que esse é o caminho, ele tem condições de dar prosseguimento a esse desenvolvimento. De novo, volta uma chave, ou seja, algumas dicas e alguns mecanismos para que ele possa recuperar, aplicar, mesmo que brevemente, uma avaliação em toda essa informação nova. Então, não precisa ser necessariamente uma prova escrita. Pode ser uma atividade, pode ser um problema, pode ser um exercício. Mas isso sendo feito ao longo do processo, o professor passa a ter acesso a alguns indicadores ou alguns indícios de como o aluno está processando toda essa informação. Então, isso é muito importante, porque considerar uma avaliação somente lá no final do processo é muito árduo para o aluno. E, às vezes, em um momento logo no início do processo, que tinha uma dificuldade, ele construiu toda a sua argumentação ou toda a sua construção foi em cima de um erro que poderia ser identificado ou detectado logo no início e reposicionado e reorientado. E, obviamente, a questão da generalização, que é oferecer essa revisão especial, ou seja, pensar agora num aspecto mais amplo e extrapolar para outras situações e outros contextos. E levar em mente que aprender a química não é só dominar essa linguagem e os procedimentos característicos dessa disciplina. Ele vai além disso, ele vai dominar uma lógica, ele vai dominar os procedimentos, ele vai mudar as atitudes para esses estudos ou para esses conceitos que estão sendo trabalhados. E de modo que ele possa interpretar e traduzir para outras linguagens, outros contextos e outras situações. Entender o significado e a estrutura, como esse conhecimento é organizado, ele vai ser capaz de
ter uma melhor compreensão e explicar, mas também explicar isso de forma compreensiva e não apenas descritiva, reportando aquilo que foi ensinado. Com isso, a gente acaba, com essa aula 3 da semana 5, ainda discutindo essa natureza da própria química e suas implicações no ensino, destacando a importância de se conhecer os alunos, de se conhecer o contexto, para a escolha de estratégias e recursos mais adequados e pensando nos diferentes enfoques possíveis. Não existe um único deles que é o melhor, mas os enfoques são melhores para determinados contextos. Então é preciso conhecer para poder fazer uma melhor escolha. Então, nesse sentido, consulte os materiais para aprofundamento e aperfeiçoamento dessas discussões e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!